Oi, gente. Boa noite. Bibliogestão, Luciano. Para poder iniciar a nossa live. Guardando aqui, estamos organizando o Insta da ABEP, dando boa noite para todos. Já estou aqui com o Christian. Boa noite a Geisa, Neide, Val, Tatiane, Camila, Everton, Júnior Matheus. Consegui ler. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Alguém dá um ok se estiverem me ouvindo. Oi, Deise, Maria Lima, direto de Minas Gerais. Boa noite, Aureste. Tá tudo ok o áudio, né? Só aguardando aqui o Christian já tá online, a gente tá tentando conectar aqui com ele. Tudo ok, né? Já estou aqui. O Christian já tá online, a gente só tá tentando conectar. Pronto, deu certo. Apareceu, era a conexão. Boa noite a todos. Estamos aqui diretamente ao vivo do Instagram da Associação dos Bibliotecários do Estado do Piauí. Olha, a Patrícia Nogueira, sua live está top essa semana. Ah, o Christian, né? Tá todo mundo aguardando. O Christian já tá online, gente. A questão mesmo é só a conexão. E deu tudo certo.
Patrícia, direto de Vitória, do Espírito Santo. Oi, Cristian. Olá! Tudo bom? Eu estou andando pela casa para resolver Não um tem problema problema. técnico. Tá em casa, tá guardado. Então, conseguimos conectar agora. Christian, a gente inicia daqui uns 3 minutinhos que o Instagram tá chamando, né? Convidando os seguidores da ABEP e os seguidores do teu Instagram para poder estar acompanhando a nossa live, o nosso convidado de hoje. Sim. Pronto, olha a biblioteca ali do Christian ali atrás. Gente, dá um ok aí. Quem tá me ouvindo o Christian. O áudio tá ok, a imagem. Tá tudo ok, né, Dandara? Ótimo, nome lindo, Dandara. Tatiane Camila, direto de Jaguarão, Rio Grande do Sul. Vamos dar início. Ok, pronto. Vamos aproveitar o tempo, né, dando início à nossa live de hoje. Pessoal, nós somos a Associação dos Bibliotecários do Estado do Piauí. Nosso IG @abep_oficial. Boa noite para todos os profissionais da informação. Estamos aqui com um convidado de excelência e de referência nacional, né? Nosso amigo, colega de classe, Christian Braille, que aceitou o convite calorosamente de estar conosco, participando dessa live. Hoje, atualmente, vou dar uma lida rapidinho na legenda. Ele é bibliotecário e advogado, possui titulação de doutor em literatura e práticas sociais e mestre em ciência da informação. Já foi diretor do Departamento do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do Ministério da Cultura, subsecretário do Patrimônio Cultural do Distrito Federal. Hoje ele assessora juridicamente a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. E o tema de hoje que a gente vai estar ouvindo, Christian, sobre a abordagem à colaboração das ferramentas políticas na atuação do bibliotecário. E aí eu vou passar o lugar de fala para ele. A gente vai falar alguns tópicos que acordamos aqui antes, né? Atuação mesmo do bibliotecário. Vou dar o lugar de fala para ele, dar boa noite, um abraço. Quero primeiramente agradecer novamente por ter aceitado esse convite. A gente se reencontrando agora virtualmente. Né? Você esteve aqui no Piauí em 2017? Seu áudio. Oi, Pronto. tá me ouvindo? Pronto, estou te ouvindo. Tá. Pode, eu vou te passar o lugar de fala, a gente faz assim, você fica livre para estar conversando com todos, eu vou te interromper pouquíssimo, e aí, do meio para o fim, são 50 minutos, então a gente está lendo os comentários e as perguntas. Aproveitem aí o Christian. Muito bem. Olha, eu quero agradecer enormemente à Associação dos Bibliotecários do Piauí, um estado que eu tenho uma relação afetiva muito grande, desde a visita. Eu tive a oportunidade de conheci a ocasião também o secretário de Cultura. Quero agradecer a Bruna pela gentileza. Na ocasião, inclusive, que eu estive no Piauí, eu fui acompanhado do Fernando, o atual presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia. Numa outra ocasião, eu fui para ministrar uma palestra também. Então, parabéns pelo trabalho. Muitas vezes, com ações tão simples como uma palestra como essa, você pode jogar um filete de luz sobre a vida de profissionais que muitas vezes estão sozinhos, algumas vezes desamparados, não apenas pela pandemia, mas por uma situação econômica difícil em relação à biblioteca, desanimado em relação à profissão, enfim. Então, que bom, a gente tem que fazer isso mesmo, nos ajudar, exercer a sororidade, a empatia entre nós.
A minha ideia, eu ia até usar o computador, mas como eu tive um problema, eu estou usando o iPhone e estou segurando. A Dandara até falou que a luz não está muito boa e tal. Não sei se melhorou, se vocês estão me vendo bem. Espero que sim, tá? Tive que mudar porque eu esqueço de colocar o meu celular na tomada. Quando eu vejo que só tem 10%, aí vira o caos. Mas vamos lá. Eu sou bibliotecário há mais de 20 anos, há 23 anos. Eu sou muito grato à profissão. A biblioteconomia tem uma importância muito grande na minha vida, na minha trajetória de vida, em todos os aspectos. E, atualmente, eu não trabalho em uma biblioteca, mas eu sou bibliotecário. Não apenas pelo fato de ter ingressado na Câmara dos Deputados num cargo de bibliotecário, mas porque, mesmo onde eu estou atuando atualmente, que é na Secretaria da Mulher, na Câmara dos Deputados, eu acabo exercendo, ainda que de forma indireta, uma série de atividades que envolvem habilidades de bibliotecários. Mapeamento de projetos de lei que estão tramitando na Câmara, por exemplo. Eu estou fazendo um mapeamento de projetos de lei, possíveis projetos de lei que alterem a Lei Maria da Penha, por exemplo. Então, esse tipo de pesquisa é nossa. Nós somos os experts nessa área. Então, eu até digo que eu deixei a biblioteca, mas a biblioteca não me deixou. Porque lá na Secretaria da Mulher, eu sou tão bibliotecário como alguém que está trabalhando na biblioteca, no balcão de referência, por exemplo. O que acaba mudando é que o fato de eu ter uma segunda formação, eu sou advogado, então lá eu atuo na área jurídica, mas preliminarmente eu preciso fazer todas as minhas atividades de bibliotecário, como pesquisa, colocar em xeque algumas informações, né? As famosas fake news. Então, é atividade de bibliotecário também. Então, quando a Bruna me fez o convite, eu fiquei muito grato. Falei, olha, vamos conversar sobre política, mas de uma forma um pouquinho mais ampla. Primeiro que essa palavra, ela está tão degradada no Brasil que quando se fala em política, as pessoas já imaginam corrupção, calhordagem, né? Vídeos de reuniões ministeriais, coisas dessa natureza, agressão, violência e tal. E, na verdade, não é isso, né? A política, a primeira pergunta que eu gostaria que os senhores se fizessem o bibliotecário, ele tem que fazer política? Essa é uma pergunta interessante. E para que a gente responda sim ou não, primeiro você tem que definir o que é política, né? A política é o estabelecimento de relações conscientes com atores diversos. Porque, veja só, independentemente de você fazer ou não política de forma... Na verdade, a política envolve consciência. Mas, independente de você fazer política, o fato é que você é um ator político. O seu silêncio, o seu descaso com a pauta social, o fato de você ignorar o fato de você nascer uma mulher em determinadas regiões do país te coloca numa situação de vulnerabilidade em relação aos homens. O fato de você ser uma mulher negra, pior. O fato de você ter feito biblioteconomia, possivelmente um curso com baixa representatividade e prestígio. Isso está associado ao histórico da sua família. Então, essas coisas não são ignoradas. Mas o fazer política é um ato de consciência. Você diz, olha, a partir de hoje, esses acontecimentos, eles incidiram sobre mim, sobre o meu corpo, sobre a minha vida, de forma inconsciente. Mas, a partir de agora, eu quero fazer isso de forma consciente. Agora, alguém pode perguntar, tá, beleza, mas é necessário um bibliotecário fazer política, né? Estabelecer relações conscientes com esses atores, né? Dizendo sim, dizendo não, ponderando, estabelecendo relações, etc. Olha, num primeiro momento, a gente corre risco de dizer assim, claro, todo mundo precisa fazer política. Mas o fato é que, historicamente, a biblioteconomia ela não é exatamente uma atividade que eu diria densamente política, ou que pelo menos a atividade política seja encarada como importante e nevrálgica. E eu vou tentar explicar
sem criar polêmicas, tá? Eu acho que eu já tenho algum percentual, posso voltar para a biblioteca aqui. Eu estou me arrastando literalmente aqui. Vamos lá. O que acontece? Primeiro, porque os bibliotecários, nós bibliotecários, vivemos numa situação razoavelmente tranquila e serena. Né? Eu diria triplamente serena. Primeiro, nós exercemos uma profissão regulamentada desde a década de 1960. As profissões regulamentadas no Brasil, elas fazem parte de um grupo muito seleto. Então, são poucas profissões no Brasil regulamentadas. Eu, por exemplo, sou tradutor também. Eu tenho um bacharelado em tradução. A profissão de tradutor no Brasil não é regulamentada. É uma atividade extremamente complexa, mas não é regulamentada. O bibliotecário, ele abraçou uma profissão regulamentada desde o período da ditadura militar. Então, isso nos coloca numa situação de garantia, de certo conforto, porque nós temos o nosso mercadinho reservado. Outra questão que eu acho que vale a pena dizer se vale ou não a pena fazer política é que nós prestamos vestibular para uma profissão com pouco prestígio e com pouca procura. Eu não sei se é o caso das universidades onde os senhores frequentaram, mas aqui em Brasília, na Universidade de Brasília, o curso de biblioteconomia é um curso de pouca procura, né? Então, foi um curso fácil, ou seja, além de uma profissão garantida, no sentido de nós exercermos uma profissão regulamentada, o ingresso nela foi muito fácil, né? Dandara está falando da regulamentação frágil. Nós vamos discutir isso, Dandara, daqui a pouco. E o terceiro é a pouca exigência social da maioria da população brasileira. O que isso significa? Significa que, ao contrário de outras profissões, como a medicina, ou mesmo o direito, né, o exercício da advocacia, em que há uma exigência muito grande em relação ao profissional, veja, você está com coronavírus. O que você quer que o médico faça? Que ele te cure, que ele resolva o seu problema. Ou você tem um problema, não sei, qualquer, precisa fazer uma cirurgia. Você quer o quê? Sair da cirurgia viva. Né? O advogado, a mesma coisa. Você tem uma ação contra a fazenda pública, contra o Estado. Como é que o advogado mostra que ele é um excelente advogado? Ganhando a causa para você. O bibliotecário, ele não é exatamente um profissional que incide, que consta na consciência coletiva da comunidade, da sociedade brasileira. Nós vivemos numa espécie de invisibilidade institucional nacional, né? Então, veja, quais são as características da profissão? É uma profissão garantida, como eu havia dito, por ser uma profissão regulamentada. Ela é uma profissão fácil, no sentido de que é uma baixa procura. E, segundo, ela é uma profissão tranquila, já que não há uma exigência extremada quanto a fazer bem ou fazer mal. Até porque grande maioria da população suspeita de que a velhinha que está lá no balcão e que atende na biblioteca do município dela seja bibliotecário. Não, cachorro não é aqui, Mari. Deve ser... A Mari Komatsu, minha amiga do Rio. Então, veja só. Então, diante disso, Bruna, Mari, a Bruna, todos aí que estão na Dandara, enfim, todos os colegas aí, os 39 que eu estou vendo aqui, veja que nós somos motivados a não exercer a nossa profissão dentro de um viés político. Porque, veja só, eu vou fazer... Olha, terminei o curso de biblioteconomia, vou fazer um... Não, entrei, foi fácil. Faço um concurso... tem uma garantia da regulamentação, da Lei 4.084, que só pode bacharel em biblioteconomia fazer as atividades de biblioteca. E, por último, não é tão exigente. Então, eu vou lá, indexo lá os meus 7 livros por dia, estou feliz, não ganho tão bem, mas fome também não vou morrer, né? E a vida passa assim. E o que hoje, essa noite, nesse nosso encontro, aí protagonizado pela Associação dos Bibliotecários do Piauí, acabou permitindo, nós discutimos que, e agora? Por que se envolver em política ou exercer a profissão do bibliotecário dentro de um viés político? Bem, primeira coisa é que nós temos que entender que tudo está em movimento, né? O Heráclito, que era um filósofo de Éfeso,
se eu não me engano, ele era vegetariano como eu. Ele tinha uma frase maravilhosa, que ele dizia, tudo está em movimento e nada dura para sempre. E tem um outro carinha, talvez vocês não conheçam o Heráclito, mas tem um outro carinha que vocês conhecem, que é o Ranganathan, que ele diz que a biblioteca é um organismo vivo. Olha, o que significa um organismo vivo? Olha, primeira coisa, que se o organismo está vivo, significa que ele pode morrer, né? Ou seja, você está vivo? Sim, estou vivo. Estou aqui conversando com a galera pelo Instagram. Apanhei pra caramba para conseguir, mas estou aqui vivo. Vou morrer? Vou morrer, né? Então, todo organismo vivo tende à morte. Né? E isso não é mórbido, na verdade. Isso é uma lei natural, inclusive do budismo, e que nos ajuda a compreender, a estabelecer alguns mecanismos, algumas estratégias para garantir sucesso, tanto da biblioteca e de Lambuja, o nosso sucesso profissional, né? Porque, veja só, o Ranganathan diz que a biblioteca é um organismo vivo. Vivo, vocês sabem o que é. Organismo, né? Vem de órgano, do grego, que significa organização, significa sistema. O que é uma organização? É uma combinação de esforços pessoais em prol, individuais em prol de um bem comum. O que acaba acontecendo? Me ouvindo? Oi. Tá, beleza. Então, o que acaba acontecendo em relação à biblioteca no Brasil, meus amigos? É que a temática da política, as pautas da política, acabam não interessando muito aos bibliotecários, né? Eu acho que por uma série de razões. Eu acho que as escolas de biblioteconomia ainda gravitam muito nas disciplinas de processamento técnico e que elas são importantes, diga-se de passagem, mas elas acabam não nos permitindo ver, conceber, ampliar esse olhar, levando em conta outras variáveis, né? Então, o que acaba acontecendo é que outros atores, que não os bibliotecários, né? Porque os bibliotecários estão muito ocupados em indexar, fazer o curso de FRBR, ou de não sei o quê, fazer o curso de indexação e resumos, ver quando é que sai a próxima NBR de sumário, todas essas coisas que, longe de mim criticar, porque são ferramentas importantes para a nossa profissão, evidentemente, mas veja só que este olhar mais amplo, ele acaba não sendo exercido e protagonizado pelos bibliotecários, são outros que fazem. E quem são estes outros, né? Olha, há muitas pessoas. Existem organizações americanas, empresas, pessoas que fazem dinheiro com biblioteca, etc, etc. E, no caso, na minha vida em particular, eu tenho me preocupado com um personagem que talvez os senhores pensem que não se interesse por biblioteca, que é o político, né? Que é o parlamentar, é o deputado federal, é o senador, é o deputado estadual, é o vereador do seu município. Essas pessoas, ao contrário do que eu e você possamos imaginar, eles estão interessadíssimos em pautas que envolvam livro, literatura, biblioteca e educação. A gente não pode esquecer que o segundo maior orçamento da esplanada dos ministérios é a educação. Essa semana, por exemplo, nós tivemos um embate aqui em Brasília fortíssimo quanto a quem seria o novo presidente do FNDE. Por quê? Porque é um orçamento bilionário, é muito dinheiro que envolve livro, leitura, literatura e biblioteca. A gente não pode esquecer isso. Então, o meu olhar, o que eu procuro fazer nas minhas pesquisas é exatamente observar e dizer assim, ora, se os bibliotecários não se interessam por política, ou eles não se interessam por biblioteca dentro de uma perspectiva de políticas, outros o farão. E então nós vamos continuar catalogando, indexando, classificando, postando coisas no Instagram e no Facebook das nossas bibliotecas, mas a gente não consegue ir além disso. E o risco, meus caros amigos, meus caros colegas bibliotecários, acredito que a grande maioria seja bibliotecário, a gente acaba não garantindo exatamente o que
o Ranganathan diz que a biblioteca é um organismo vivo. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que eu apertei aqui, tá? No lugar do som, alguém falou que estava baixo. Então, eu gostaria de hoje apresentar, assim, por que eu deveria me interessar por biblioteca, se eu indexo, se eu catalogo, se essa é uma atividade de bibliotecário. Olha, eu vou apresentar algumas questões bastante pragmáticas para evidenciar isso. Primeiro, as bibliotecas do seu estado, do município, independentemente de você trabalhar em biblioteca pública, escolar, uma especializada, as bibliotecas do seu estado, do município, elas são dotadas de orçamento próprio? Há um valor específico lá, olha, uma rubrica específica para a sua biblioteca? Primeira pergunta. Segunda, as escolas... Você gostaria que as escolas que venham a ser construídas no Brasil, a partir deste ano de 2020, na planta, na arquitetura, já constasse a biblioteca escolar? Terceira pergunta, todas as bibliotecas públicas, você não gostaria que todas as bibliotecas públicas do país tivessem Wi-Fi, permitindo um acesso irrestrito a fontes eletrônicas, a fontes digitais? Quarto, você não gostaria que os livros no Brasil fossem mais baratos, com isenção de impostos, como o IPI? Quinto, você não gostaria que o Brasil tivesse uma política específica para a produção e distribuição de quadrinhos? Sexto, você não gostaria que o bibliotecário participasse da Política Nacional do Livro, garantindo, assim, uma ação concreta em relação a valores, em relação ao orçamento do FNDE? Sétimo, você gostaria que o Brasil criasse um Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas? E oitavo, você não gostaria que as bibliotecas fossem dotadas de tecnologias assistivas e livros acessíveis a cegos, etc., né, a usuários especiais? Essas são algumas questões que eu levanto. Todas essas questões que eu arrolei aqui, que foram 8, todas elas constam em projetos de lei que estão tramitando na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal desde o ano passado. Por exemplo, o PL 2815 garante orçamento para todas as bibliotecas, dizendo que é dever do Estado estabelecer isso. Só que lá no projeto de lei não fala em percentagem, não diz quanto, mas diz que é necessário um valor X para investimento em biblioteca. O projeto de lei do Senado, o projeto de lei 94, ele diz que todas as escolas, as novas escolas, elas devem constar de bibliotecários, de bibliotecas com bibliotecários. Então você observa que há uma série de demandas na Câmara e no Senado, no Parlamento, tratando de questões que não são muito, muito caras. Mas o que acaba acontecendo? Primeiro, é o desconhecimento. Tem uma frase do Goethe que eu gosto muito, que ele diz assim: nada mais assustador que a ignorância e a ação. E o ignorar no sentido estrito da palavra, ignorar no sentido de não saber, de não desconhecer. Porque a gente acaba adotando um tom um pouco virulento, e eu acho que bastante inadequado, dizendo assim, o governo não dá o menor valor às bibliotecas, nós somos desprestigiados. Olha, isso tudo é verdade. Mas ao invés de simplesmente você nutrir, eu e você, nós nutrimos desse discurso odioso, virulento, sequelado, etc., o que é possível fazer para mudar efetivamente este quadro? Né? Essa é uma questão muito séria, muito importante. Primeiro, nós precisamos conhecer esses projetos. Agora, Christian, então quer dizer que há muitos bons projetos na Câmara e no Senado? Sim, há bons projetos na Câmara e no Senado. Mas nem todos são magníficos, Bruna. Por exemplo, o que você acha de um projeto de lei que tornasse obrigatório a existência de determinados títulos na sua biblioteca? Essa é uma questão muito séria. Porque você pensa assim, por exemplo, há um projeto de lei que obriga todas as bibliotecas públicas e escolares a terem um exemplar da Lei Maria da Penha. É interessante? É interessante. Mas eu, por exemplo, me oponho a esse projeto de lei. Sabe por quê? Porque a política de desenvolvimento de coleções de uma biblioteca, seja ela pública, escolar, especializada, universitária,
ela é construída em função de um pacto entre o bibliotecário e a sua comunidade. Quando a gente garante, quando a gente permite, abre um precedente para que o parlamento estabeleça aquilo que deve ter, deve constar no acervo de uma biblioteca, isso cria uma série de problemas, né? Na legislatura passada, nós tivemos um outro projeto de lei, que felizmente foi arquivado, que obrigava todas as bibliotecas a terem bíblias sagradas. Olha, eu não tenho absolutamente nenhum problema com a Bíblia Sagrada, alguns textos, inclusive, que, do ponto de vista literário, são magníficos. Mas veja só, abrir um precedente e ignorando que um acervo é fruto de um pacto celebrado entre o bibliotecário e a sua comunidade, isso pode ser muito grave. Ou seja, nem tudo aquilo que tramita no parlamento me parece, num primeiro momento, maravilhoso. Outro exemplo, o que você acha de um projeto de lei que vede a revisão e o recorte de determinados trechos, né? De um determinado livro, de um título bibliográfico qualquer? Existe um projeto de lei tramitando na Câmara, por razões éticas, eu não vou falar nome de deputados, porque isso não é o importante. Mas um deputado propondo que não seja mais possível editar no Brasil Bíblias pela metade ou com alterações ou com pedaços de versículos, né? De perícopes, como se chamam os teólogos. Então, isso é inadmissível. Isso é inadmissível, porque há uma tentativa de engessar determinados textos e determinadas práticas que são recorrentes desde sempre, né? No medievo, comentários, a própria exegese bíblica se dá dentro dessa perspectiva. Terceiro, obrigar as bibliotecas públicas a criarem acervos de escritores regionais. Quem os senhores acham que deve cuidar, custodiar da memória regional dos escritores aí da região que os senhores moram? É a biblioteca pública ou a biblioteca escolar? Eu acho, num primeiro momento, que não é nenhuma. Quem deveria cuidar da memória de todos os escritores do país é a Biblioteca Nacional. Infelizmente, há muito tempo, a Biblioteca Nacional não publica a bibliografia, né, que ela deveria fazer, até porque isso é um dever normativo. Mas é uma questão interessante. Lá na França, guarda-se um exemplar do escritor na região que ele mora e o outro vai para Paris, para a Biblioteca Nacional fazer esse trabalho. Né? É uma questão que tem que ser discutida. Outro, obrigar bibliotecas universitárias de universidades aderentes do ProUni a receber membros da comunidade. Isso é bom? Isso é ruim? Olha, eu vou mudar aqui porque eu só estou com 10% e eu estou com medo de cair e vocês ficarem sem a minha presença, tá? Eu vou aqui para a rede. Então, o que acaba acontecendo, meus amigos, é que há uma série de atos normativos, de projetos de lei que hoje tramitam na Câmara e no Senado e que, infelizmente, eles sequer são conhecidos pelos bibliotecários brasileiros. E aí isso nos coloca numa situação de muita vulnerabilidade. Nós estamos mais preocupados com a nova edição da NBR 623 do que com políticas públicas. Né? Primeiro, porque políticas públicas nascem exatamente desses espaços. Ai, desculpa, que eu acho que eu virei nasce desses espaços, muitas vezes ignorados ou tratados como espaços de corrupção, etc, etc. Tá? Agora, eu não quero falar por muito tempo para que vocês possam se manifestar, e tem muitos colegas aí escrevendo e tal. Então, hoje, qual é a situação das bibliotecas no Congresso Nacional, no Parlamento? Bem, são 59 projetos de lei, tratando de livro, leitura, literatura e biblioteca. Desses 59 projetos de lei, 20 tratam de biblioteca escolar. Veja a relevância da biblioteca escolar no âmbito do parlamento. É muito importante que todos nós tenhamos mínimas condições disso. E aí agora, como eu espero já ter convencido os senhores da importância da política, eu queria falar rapidamente de ferramentas políticas na construção e na manutenção das suas bibliotecas. Eu não estou falando de coisas grandes, eu estou falando da sua biblioteca aí do seu município.
Por exemplo, a primeira coisa, né? Eu acho que algum colega lá no início do nosso diálogo tratou. A primeira coisa é saber como é que essas pessoas que exercem um poder institucionalizado pensam a nosso respeito. E não adianta vir com essas narrativas genéricas, tipo, eles não gostam de bibliotecas, eles são inimigos do conhecimento. Isso não procede. Viu? Pelo menos no âmbito federal, eu digo que não, a coisa não se dá de forma tão fácil. A primeira questão é mapear essas narrativas políticas, né? Então, foi o que eu fiz, por exemplo, para essa palestra, quando a Bruna me convidou. Eu fui lá, fiz uma pesquisa na base de dados da Câmara e do Senado e cheguei a 59 projetos de lei, né? Aí no seu município, no seu estado, o que se tem em relação a bibliotecas, as bibliotecas escolares, as públicas, ao orçamento? Quais são os projetos de lei tramitando? Essa é uma questão, né? Segundo, depois de levantar esses projetos de lei, você levantar o que nós chamamos na biblioteconomia de colégios invisíveis, ou desses grandes especialistas, ou pessoas que exercem uma influência em determinadas áreas. Depois que você levantou os projetos de lei, quem são os deputados que mais apresentam projetos de lei na área de bibliotecas ou de literatura? É este e tal. Para a gente, aí aqui entra uma questão importante, é que hoje o Brasil, infelizmente, nós temos vivido uma crise ética, que acabou resultando num comportamento que eu considero muito ruim e que, como nós bibliotecários somos, antes de bibliotecários, nós somos seres humanos e brasileiros, a gente muitas vezes acaba reproduzindo esse discurso. E o que é? É o binarismo. Eu sou de esquerda, portanto, eu não trato com deputados de direita porque eles são os meus inimigos, etc. Então, veja, se você quer tratar de biblioteca de forma madura e responsável, é fundamental que você escape desta narrativa, né? Por exemplo, a Dandara falava aqui, a bancada do livro foi tomada do Escola Sem Partido. Nós temos uma frente parlamentar do livro desde o ano passado na Câmara, meados do ano passado. Nós tivemos poucas ações concretas, porque a bancada ela é composta fundamentalmente por deputados de esquerda. E aí é muito complicado que um deputado que seja de direita ou do centro ele se sinta acolhido, embora nem sempre ele seja desfavorável às pautas das bibliotecas. Pelo contrário. Então, essa é uma questão que a gente tem que escapar. Depois que você fizer esse mapeamento dos projetos de lei e dessas pessoas, desses especialistas, dessas pessoas que de fato, têm uma influência dentro do parlamento, ou da Câmara Municipal aí, do seu município e tal, aí é hora de você confrontar os seus desejos e o que tem no parlamento. O que você deseja para a sua biblioteca? Hoje, concretamente, o que faz com que a sua biblioteca não seja maravilhosa, magnífica? O que é? E não adianta vir com aqueles discursos também genéricos. É dinheiro. Não, dinheiro é muito genérico. Sim, mas o que você faria com o dinheiro? Se hoje eu te desse 5 milhões de reais, o que você faria com os seus 5 milhões de reais? Me diz. O que é? Você faria uma curadoria digital? Um projeto de curadoria digital com os indígenas próximo do seu município? Você trataria de levar informações, por exemplo, de doenças sexualmente transmissíveis para grupos vulneráveis, para grupos minoritários? Você trabalharia com uma pauta envolvendo a questão da racialidade ou da comunidade indígena? Eu não sei o que você vai fazer. É necessário que você me diga. Eu acho que a grande dificuldade hoje entre os bibliotecários é eles dizerem de forma clara o que eles querem. Porque falar que quer dinheiro é igual menino. Pai, eu quero dinheiro. Quanto? Não sei. Me dá que depois eu descubro na venda. Se eu comprar a venda toda, eu compro só um chiclete de 5 centavos. Então é necessário isso, né? Essa é uma questão importante. Depois disso, inicia-se um outro processo, que são as emendas parlamentares, né? Tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal, nós temos emendas, determinados valores que são dirigidos à área da cultura. Então, eu trabalhei muito tempo com emendas dentro da Câmara dos Deputados
E eu chorava, eu lamentava que muitas vezes deputados procuravam projetos na área de bibliotecas e não encontravam. Por quê? Porque os bibliotecários, e aí eu me coloco incluso, porque eu só resolvi esse problema já muitos anos depois, né? Por isso que nós estamos agora ministrando esse curso, essa live, né? Eu tenho dificuldade com as expressões ainda, live. Com esta live, para ver se a gente consegue resolver. Mas muito dinheiro volta para o Tesouro porque os bibliotecários não conseguem fazer projetos. Esse é um problema muito grave, que nós precisamos investir nisso. Investir pesadamente. Inclusive, Bruna, eu me coloco à inteira disposição, depois que o coronavírus foi embora, a gente fazer uma parceria aí com a universidade, não sei o que, vocês me levam para Teresina, maravilhosa Teresina, e vamos dar um curso maravilhoso online para todos os bibliotecários do Brasil de projetos para emenda parlamentar. Então, são ações muito simples. Então, eu quero terminar aqui, porque senão a gente acaba... Eu falo muito e eu quero escutá-los. Primeiro, conhecer de fato o setor político, entender que antes da sua indexação, antes da sua catalogação, antes dos problemas de não ter bibliotecário, é necessário, é fundamental chafurdar as mãos na política, na boa política. Ninguém está falando em práticas criminosas, nada disso não. É na boa política. É no trato, é no diálogo. E eu penso que a ferramenta mais importante para o exercício da boa política é a empatia. Né? É a empatia que faz com que a gente fuja desse binarismo, de se colocar como dentro ou fora. Né? Não significa que a gente não possa ter posições político-partidárias, não é isso que eu estou falando. Inclusive, nós precisamos também de bibliotecários que atuem na política partidária. Né? Por exemplo, nós temos uma deputada que é bibliotecária, deputada federal que é bibliotecária. Nós precisamos de mais bibliotecários deputados, quem sabe um senador, uma senadora e tal. Mas eu estou falando de uma outra política. Tá? É uma política que garanta, que construa bibliotecas, que mantenham essas bibliotecas. Tá bom? Olha, eu acho que tá de boa, Bruna. Tá ótimo. Se alguém quer falar alguma coisa, enfim, tá bom? Vamos ver aqui. Falta 15 minutos. Pessoal, vamos mandar perguntas. Tem alguns comentários aqui. A Sônia, né, do CRB daqui do Piauí, ela contou dizendo que precisamos de espaços, nos espaços, né? Precisam ser reformados e modernizados. E o Bibliogestão falou sobre o desinteresse dos bibliotecários pela biblioteconomia política. Sentimos a necessidade dessa discussão. Vamos começar pela Sônia. Então, Sônia, você falava de reforma. Eu vou mudar de novo de lugar. Tá. Você falava de reforma. Quanto custa a sua reforma? Me conta aí para ver se eu tenho aqui no meu cofrinho. Porque, veja só, a gente precisa aprofundar essas questões, né? Eu preciso da reforma da biblioteca. Qual lugar? A sua biblioteca é uma biblioteca pública? É uma biblioteca municipal? Essa é a primeira questão que deve ser problematizada. É uma biblioteca municipal? É uma biblioteca estadual? É escolar? Né? Dá para se tentar uma emenda parlamentar por meio disso? Quem você votou na eleição passada? Quem foi o deputado federal? A partir disso daí, eu conseguiria levantar para você perfeitamente caminhos concretos para te garantir esse dinheiro, entendeu? Eu nunca vislumbro o dinheiro como um grande problema das bibliotecas. Me parece que o grande problema das bibliotecas é a alienação política daqueles que atuam nelas. Se você resolve o problema político, né? E eu não estou falando mais uma vez, fugindo dessa lógica binária que nos coloca aí entre vermelhos e azuis, ou gregos e troianos, ou qualquer coisa dessa natureza. Quem gosta da cloroquina, quem não gosta da cloroquina, é tudo tão binário, é tudo tão pobre, tão tosco. Aí dá para se pensar seriamente em políticas, tá bom?
O Bibliogestão, Christian, comentou aqui, é importante participar dos espaços que realizam a discussão das decisões sobre a biblioteca, livro, leitura e etc. Assembleias e reuniões. Quem falou isso, Bruno? Biblio.gestão. Eu queria falar sobre isso. Eu, inclusive, esqueci que era o nosso último ponto, Bruna, que era sobre a questão do conselho, sabe? Olha, todo grupo de seres humanos é marcado pela potencialidade e pela fragilidade, né? Porque todos nós somos muito precários, né? Quando você reúne 5 pessoas, 10 pessoas juntas, é óbvio que aparecerá ali diferenças, dificuldades, etc, etc. Mas há um foco em alguma missão. Eu observo que essa crise política da nossa profissão e que a gente, felizmente, está enfrentando, tanto os conselhos, a própria FEBAB faz o seu trabalho, as associações, etc., as associações como a do Piauí, etc., por quê? Porque há uma dificuldade de você convencer os colegas de que o melhor caminho para o fortalecimento da profissão, que inclusive vai culminar no melhor salário, numa melhor situação de trabalho, de espaço de trabalho, é a ação coletiva. Eu desconheço outro modo. Porque eu estou falando em política, né? Mas a Associação dos Bibliotecários do Piauí é o exercício pleno da política. Porque quando você vai para uma associação dessa, o que te move, senão o desejo de melhorar, né? Melhorar a realidade de um grupo, né? De uma entidade, de um número X de profissionais. Então, é fundamental que, eu acho que eu gostaria de focar muito nisso, é que os senhores se sintam animados neste ano, em que nós temos eleição, inclusive para os conselhos regionais. Deve sair já nos próximos dias, se não já saiu, fui eu que minutei a resolução da eleição. É muito importante que os senhores se candidatem a presidentes dos regionais, atuem, tá? Estabeleça diálogo. Isso não significa necessariamente que os senhores terão que concordar com tudo. É um exercício também da humildade, sabe? Você está ou no âmbito de uma associação de bibliotecários, ou no Conselho Regional, no Conselho Federal, da humildade de saber que nem sempre você está certo, que você tem que escutar o outro, de que escutar o outro é um exercício magnífico, é um exercício pleno, né? Então, nós precisamos disso, nós precisamos desse movimento de não colocar o outro como inimigo. Eu não gosto do conselho. Pronto, tem pessoas que se colocam de uma forma tão binária, tão virulenta. Não gosto da FEBAB, não gosto disso. Não é assim, não é o melhor caminho, sabe? Nós somos muito poucos, né? Eu sou advogado, como eu disse no início, e bibliotecário. Os advogados, não é que eles não tenham divisão, mas eles têm uma super mega estrutura porque são muitos. Nós somos poucos. Então, se dentro de um pouco, Jesus tem uma frase que é linda, falou assim, um reino dividido, ele sucumbe, ele acaba. Então, nós precisamos realmente conseguir estabelecer diálogos, o que não significa negar as nossas diferenças políticas, ideológicas, religiosas. Não há problema nenhum em relação a isso, tá bom? Então, vamos nos candidatar, viu, galera? Todos aí, conselheiros regionais. Participar da bancada. E eu vi alguém comentando, Bruna, aí, sobre da associação. Mas se não tem associação? Olha, eu, por exemplo, faço parte de uma associação que nem é de Brasília, porque eu quero ajudar a associação. Então, eu pago, porque a associação, ela vive do quê? Ela vive de uma atividade heróica, porque ela não tem anuidade. Ou seja, ela tem anuidade, mas não é obrigatória. Então, eu entrei numa associação simplesmente pelo desejo de ajudar. E eu acabo sendo muito ajudado, recebendo boletim, sabendo o que está acontecendo. Então, isso é importante, sabe? É fundamental isso. Christian? Oi. Tá me ouvindo? A CISBAB, ela está perguntando a lei que trata, né, sobre ter bibliotecários nas escolas, que é a lei
de universalização das bibliotecas na escola. Ela pergunta como lutar para garantirmos que essa lei seja efetivada. Muito bem, veja só. A Lei 12.244, ela estabelece um dos dispositivos que até o dia 24 de maio desse ano... Eita, que dia é hoje? 22. Eita, depois de amanhã. Acaba o prazo. E nada. E nada. Em tese, dia 24 será o último dia para que a União, os estados, o DF e os municípios tivessem bibliotecas nas escolas com bibliotecários, mas nem sempre isso é possível, né? Não foi possível. Então, o que a gente vai ter que fazer, né? Nós vamos ter que... 25, porque 24 termina, começa 25. Então, veja só o que nós precisamos fazer e precisamos fazer com urgência. Já existe um projeto de lei tramitando na Câmara... Não, já foi para o Senado. Foi aprovado na Câmara, da deputada Laura Carneiro, que amplia essa data, sabe? E eu sei que alguns colegas ficam um pouco frustrados. Puxa, 10 anos o Estado não fez nada. Nós precisamos de mais visibilidade, nós precisamos de mais eventos como esse. Depois da pandemia, nós vencermos a pandemia, eu acho que valeria a pena nós começarmos também, talvez a própria associação aí do Piauí, dos bibliotecários do Piauí, poderia protagonizar com algum deputado federal. Eu conheço alguns daí, tenho até uma certa proximidade, de se pensar numa audiência pública para nós discutirmos de forma mais clara, mais concreta. Não adianta, olha só, não existe conquista dada. O Congresso Nacional, ele não dá nada. Tudo lá é conquistado. Você tem que ir, você tem que lutar, você tem que gastar sola, senão não rola, não. Não tem nada ganho. Tudo é conquistado, tudo é vitória, tá? Então, nós podemos pensar nisso, seriamente. Tá bom, Bruna? Certo. A Marmenha, ela está perguntando sobre as nossas instituições nacionais, né? O Conselho Federal, o FEBAB, etc. Participam de conselhos em instâncias de poder, como o Conselho da Educação, de Ciência e Tecnologia. Essa ausência reflete a nossa apatia. Nossa, a pergunta dela saiu quebrada. Acho que é no geral. É uma colocação, na verdade. Sim, eu concordo plenamente com a Marmenha. E aí a gente tem uma dificuldade muito grande de conversar com essas pessoas. Primeiro, eu acho que isso está associado a uma falsa ideia, não só dos bibliotecários, mas generalizada, de que conversar com um político é uma coisa suja e errada, que é uma bobagem, não tem nada de errado. Você votou, ele é seu representante, né? Essa é uma questão que tem que ser sanada, tem que ser resolvida. E outro, há uma dificuldade de entender como se estabelecer parâmetros de diálogo com esses deputados, com os senadores. Não adianta você chegar lá no Senado e falar: oi, senador, tudo bem? Eu quero 5 milhões de reais. Ele vai rir, claro, porque ele não vai ter, ele não vai te dar 5 milhões de reais. Vai ali no caixa e pega. Não, é necessário que você estabeleça estruturas de narrativas para que você dialogue com ele, porque veja só, quando você vai conversar com um deputado, com um senador, ele tem que encarar aquela ação envolvendo uma biblioteca, uma política de livros, seja lá o que for, como algo positivo, como algo salutar para ele enquanto político. E o que é salutar e positivo para ele? Visibilidade como político para ele ganhar a nova eleição. É isso, fundamentalmente. Cristian Fernando, do CRB, Fernando Braga, Ponto Ferreira, está online, te manda um abraço. E aí ele faz um comentário aqui, tem sempre chamado a atenção para algum professor da UESP se candidatar. O Fernando luta junto com a Associação dos Bibliotecários do Piauí. Está mandando um abraço, uma boa noite. E o Marcelo também, Andrade, presidente da associação. Muito bem, Marcelo, um abraço. Me convida para ir em Teresina, rapaz. Tá vendo? A Marmenha, ela conclui falando assim, por exemplo, no Conselho Estadual de Políticas de Drogas tem representantes do Conselho de Psicologia. Né? Então, são essas questões de diferenças de cargos profissionais, né? de formações. Tem aqui do Bibliogestão, sou formada em serviço social e estudante de Bíblia, vejo muito essa diferença em relação à participação do conselho, etc. Cristian, eu queria te fazer uma pergunta, em especial, né?
como é que está a situação daqui da nossa cidade hoje? A Biblioteca Estadual a conexão do Christian tá. Se ele volta. Fernando, eu mandei seu abraço. É a conexão dele aqui que caiu. Vamos ver aqui se eu consigo chamar ele de volta, tá? Ó, inclusive, Fernando, eu vou esperar, eu vou pedir para ele ficar online de novo. O Fernando, nosso presidente Fernando do Conselho Piauí, Ceará. Olha, Fernando, ele pediu para você trazer ele fazer um curso, tá? Eu já tirei, vou falar bem aqui com ele no WhatsApp, se ele tem essa disponibilidade de continuar conosco, falando sobre bibliotecário, né? Gente, é a conexão lá mesmo, tá? Vamos ver aqui se ele fica online para eu poder convidar de novo para a live. Ou é a conexão descarregou, que eu não estou conseguindo falar com ele. Eu estou acreditando que descarregou. Como eu iniciei uma nova live. Tá bom, Marcelo, mais 15 minutos. Espera aí, vamos ver se ele consegue carregar o celular dele e voltar. Realmente ele não está ainda online. Vamos aguardar aqui, na esperança da energia positiva para ele carregar o celular dele. Nossa, Ana Lúcia, né? Queiroz Batista. Já tem 1 hora de live. Olha, ele apareceu. Eu vou perguntar para ele ao vivo sobre pressão para continuar uma nova live, tá? Só um minuto. Deu certo. O áudio. Oi? Pronto, estou te ouvindo agora. Christian, deixa eu te falar. Já faz 1 hora de live. Se cair, eu posso te convidar de novo para a gente continuar a responder as perguntas e finalizar? Pode, não tem problema nenhum. Mas não vai Pronto. cair mais não, viu? Tá. Não, é porque o Instagram ele dá 50 minutos, né? Aí se cair, eu te convido de novo. Tá bom, beleza. Pronto, vamos lá. O Fernando pediu para eu te dar boa noite de novo. Acho que ele não conseguiu visualizar e ouvir, né, o que é que eu tinha te passado. Ele comentou a participação do corpo docente da nossa Universidade Estadual do Piauí nessa luta política, né, na questão de candidatura, de participar de bancadas, de reuniões de conselho. Qual é a mensagem que você deixa para a gente em relação a essa questão do curso de biblioteconomia, né, trabalhar nesses atos políticos, como atores políticos? Olha, você está insatisfeito com o seu salário? Você acha que o bibliotecário ganha mal? Você acha que há outros profissionais que acabam atuando no lugar de bibliotecários, que não deveria ser assim? Você acha que a sua biblioteca deveria ter um orçamento ou uma minuta específica